Olá, queridos, a paz de Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Crescendo pela Palavra, @Pastor Gilson Paulo Oficial. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos e nesses encontros aqui nós temos aprendido muito a Palavra de Deus, a servir a Deus com alegria e, é claro, evidentemente, nos prepararmos para toda boa obra. E aqui, mais uma vez, hoje nós veremos mais uma aula. Essa será a lição 7, está aí na sua tela, a partir de agora, a lição de número 7, isso, que versará sobre o tema os cônjuges e a vida financeira. Os cônjuges e a vida financeira. É a lição 7ª da revista publicada pela editora Central Gospel, que está tratando sobre família, restaurando a visão familiar, e aqui já caminhando para o final do trimestre, veja, já será a lição 7ª, a lição 7, de sorte que já caminhamos muito, já indo para a fase final do trimestre, já acabando aí o ano de 2023, já na expectativa do próximo ano, que tem muitas novidades em nome do Senhor. Antes de tratar da lição propriamente dita, eu quero chamar a sua atenção para esse evento aqui, ó, na sua tela, isso, que será agora, dia 18 do 11, portanto, sem ser sábado agora, no sábado seguinte, sábado, dia 18 do 11, às 10 da manhã, eu faço aqui no meu canal agora uma programação chamada Podcast da Palavra, o Podcast da Palavra. Nesse Podcast da Palavra, está aí na sua tela o símbolo, Podcast da Palavra. Nesse Podcast da Palavra, eu trato e verso sobre questões tanto do ponto de vista doutrinárias, de doutrina, como também de questões bíblicas e de atualidade. É um encontro que eu faço, em princípio, quinzenalmente, mas a ideia é, de fato, acelerar isso e começar a realizar semanalmente, à medida que a disponibilidade for aparecendo e, é claro, tomando forma, em corpo desse trabalho tão importante. E para cada podcast eu recebo convidados e trato de um tema. O primeiro que eu fiz, inclusive, está aí disponível no meu canal, um vídeo sobre reforma protestante e o seu legado. Nesse vídeo eu recebi a presença do pastor Douglas do Carmo e do pastor Alessandro Cassiano e tratamos quase 3 horas sobre o tema reforma protestante. E agora, no dia 18 de novembro, às 10 da manhã, ao vivaço aqui no canal, eu vou tratar do tema a excelência da Bíblia. A excelência da Bíblia. E nesse podcast sobre a excelência da Bíblia, eu vou receber aqui o pastor Israel Trota, que é uma sumidade, um pastor que é mestre pela PUC, está fazendo um doutorado na PUC, fase final já do doutorado, é um homem dedicadíssimo, tem vários livros publicados, inclusive um livro sobre a Bíblia. É uma pessoa preparada, um homem de Deus, uma pessoa extraordinária, vai estar conosco no sábado, dia 18, para conversar sobre este assunto, a excelência da Bíblia. E também o pastor Natan Fernandes, que é o meu amigo de muitos anos, de longa data. Tive o privilégio de estudar com ele história na faculdade. Éramos um grupo de pastores muito intenso naquele contexto, e o pastor Natan era um desses. Ele é pastor, ele é teólogo, é historiador, é pastor da Primeira Igreja Batista, de sorte que são duas pessoas de excelência, profundas, conhecedoras do tema, do assunto, e com certeza nós aqui trocaremos informações preciosas. Portanto, aí já põe na sua agenda, esse assunto e não perca. Pelo contrário, divulgue, participe, ore, seja um apoiador. Enfim, aqui a ideia desse canal é, de fato, promover a palavra de Deus e dar consciência cristã ao povo do Senhor, para que sua participação no aqui e agora seja relevante e, é claro, aguardando a volta iminente do Senhor Jesus. Pois bem, dito isto, agora sim vamos avançar para a nossa aula. E nesse caso aqui, nessa aula, eu convidei aqui meu amigo,
o diácono Jailton Lima. Inclusive, quero que você até vá lá nas suas redes sociais, lá no Instagram, @o Jailton Lima, o segue, atente, acompanhe. É uma pessoa, um homem de Deus, uma pessoa capacitada, balizada, vai aqui ministrar para você a lição de hoje, e você então vai ter uma outra perspectiva sobre as ministrações das lições aqui agora no perfil, no estilo do meu amigo diácono Jailton Lima. Espero que essa aula seja enriquecedora, te abençoe, e que nós aqui nos encontraremos semana que vem com o tema da lição. Aí eu voltarei a ministrar a aula em pauta, e também no sábado, dia 18, mais um podcast da palavra sobre o tema a excelência da Bíblia. Espero para você uma excelente aula e fique com Deus. A paz de Cristo Jesus a todos os nossos amigos e irmãos que acompanham aqui o canal do nosso querido pastor Gilson Paulo, que tem abençoado a nossa vida com ministrações e subsídios para as ministrações da lição da Escola Bíblica Dominical, e tem sido bênção para mim, tem sido bênção para muita gente. E nesse trimestre nós estamos falando sobre restaurando a visão familiar. Essa revista que está sendo comercializada, né? Está sendo proposta pela Central Gospel Editora. Ela traz um compêndio de ensino maravilhoso, uma estrutura espetacular que vai servir para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, seu casamento, seus filhos. E nós temos aprendido a importância da palavra de Deus em todas as esferas da vida. A Bíblia Sagrada, ela traz todo o ensinamento de que o homem precisa. O homem criado por Deus como um ser pessoal, com vontade, sentimento, emoção. E este homem, ele foi projetado por Deus, ele foi constituído por Deus para instituir a família, que é o núcleo, né, principal do desenvolvimento humano, que é o núcleo principal do processo civilizatório da humanidade. Coisa, né, instituição essa da família que tem sido fortemente atacada por ideologias políticas, sociais, econômicas, influências perversas do homem perverso, e também no âmbito espiritual, no que diz respeito ao inimigo da nossa alma, Satanás. Mas o Senhor, ele que instituiu a família, então ele a protege com a sua palavra, e você que está nos assistindo está sendo subsidiado, está sendo municiado para enfrentar as batalhas da vida, você e a sua família. Nós estamos nessa semana falando a lição de número 7, que tem por título aí os cônjuges e a vida financeira. Esse é um tema muito importante e polêmico em alguns ambientes, principalmente quando se manifesta aquele ego humano em dominar o dinheiro, em dominar a renda, em dominar o que entra de recursos financeiros dentro de casa, e acaba muitas vezes trazendo desequilíbrio dentro de casa, um desentendimento relacional, e isso tem sido causa de separação, causas de divisão no lar, o que não é a vontade de Deus. As finanças, elas existem para que sejam bênção, para que cumpram funções dentro dos princípios da palavra de Deus. Então isso é muito importante que fique claro. A verdade é que o texto bíblico áureo, é o texto ouro da lição, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Repare, não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Não é o fato de você ter posses, ter bens, ter a sua entidade fazendária, né? Não é isso. O problema é quando o coração do homem é voltado para a riqueza.
é voltado única e exclusivamente para aquilo que ele tem e não por aquilo que Deus dá ou pelo que ele é. Então isso é muito perigoso na vida emocional e na vida espiritual do ser humano. Quando ele toma o dinheiro e deixa que o dinheiro, que é um objeto inanimado, mas que economicamente responde por muita coisa, ou responde por tudo, nós observamos que o homem cai no engano, cai na mentira, cai na desordem econômica da sua casa e daqui a pouco o ambiente está todo comprometido por causa do amor, do apego exagerado aos seus bens, às suas riquezas, ao dinheiro que o Senhor deu para que ele fosse bênção, para que ele desfrutasse sim, mas para que o dinheiro não o dominasse. Deus não permitiu com que a economia do mundo fosse movimentada por uma moeda ou por moedas, falando no sentido mais monetário possível, para que fosse maldição na vida das pessoas. E hoje é. No mundo inteiro há problemas por causa do dinheiro ou da falta dele. Mas o que a Bíblia, quais princípios a Bíblia rege para a vida financeira da família? Agora, vamos voltar no texto áureo da lição. O amor do dinheiro. Quem você ama? A quem você se apega? A quem você adora? Você adora o dinheiro? O dinheiro é o teu Senhor? O dinheiro te deu vida? O dinheiro soprou nas suas narinas o fôlego de vida e você se tornou alma vivente? Quem soprou nas suas narinas o fôlego de vida? Foi Deus. Deus quem soprou. Então não tenho motivo de trocar Deus pela minha riqueza, de trocar Deus pelos meus bens, de trocar Deus pelo meu carro, Deus pela minha casa, Deus pela minha conta bancária, Deus pelo meu fundo de investimento. Quando na verdade, tudo que tenta roubar a glória de Deus na nossa vida, irmão, é prejudicial. E está escrito em Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem. A glória será sempre de Deus. Os grandes homens da Bíblia, grandes avivalistas, grandes reis da Bíblia, Davi, Salomão, depositaram as suas riquezas no reino. E tiveram vida próspera e feliz. É bem verdade que prosperidade bíblica ela tem mais a ver com a satisfação pessoal em ser feliz com aquilo que Deus dá, em ter uma vida equilibrada financeiramente, do que com um sem número de riquezas, sem número de bens. Porque tem gente que confunde, né? Prosperidade com o acúmulo de bens. Eu tenho muitos bens, eu sou próspero. Nada disso. Muitos têm muitos bens, mas não são prósperos, porque são infelizes no amor, não têm relacionamento com Deus, não se dá bem em casa, é problema. É uma coisa assim, um abismo tão grande que chega a ser incomparável. Mas próspero é aquele que tem Deus na sua vida e o toma em primeiro lugar em tudo, mesmo não tendo nada. Isso é uma pessoa próspera. Agora, Deus também rege a economia do mundo. E Deus deu a economia do mundo para que nós, que seguimos os princípios do reino de Deus, fôssemos os regentes da economia. Então a primeira regência econômica do homem é a sua casa. É a sua casa, a sua família. Você começa a reger a economia da sua casa. Você é o ministro da fazenda, o ministro da economia do seu lar. Então, para que você seja um regente outorgado por Deus para manter a economia, a sua vida financeira, a vida financeira do casal, a vida financeira da família toda, num perfeito equilíbrio, ou ainda com umas arestas, com umas falhas aqui e ali, dentro da normalidade, irmãos, não perca esta oportunidade que Deus nos dá. Deus nos deu o domínio. Então a economia ela é para ser dominada por mim, dominada por você, de acordo com a vontade de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tudo aquilo que acompanha a malignidade. Malignidade é a essência do caráter do diabo. Tudo aquilo que acompanha a malignidade do diabo está no amor ao dinheiro. Não, repito, não ao dinheiro, mas o amor, o apego exagerado
ao dinheiro. E a gente conhece muita gente avarenta, idólatra de moeda, né, mas que acham que estão bem, quando na verdade Deus do céu está observando que a glória dele está sendo trocada. Agora olha que interessante, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, porque isso traz males, e nessa cobiça, olha o que está ligado à raiz dos males, a cobiça. A cobiça ela ilumina o ambiente para pecar. Não é isso que diz a palavra? A cobiça dá a luz ao pecado. É a cobiça que leva a pecar. É a cobiça que leva a pecar. E alguns se desviaram da fé. O amor ao dinheiro, além da cobiça, ainda leva a pessoa ao desvio, a sair da rota de Deus. Desviou-se da fé. Transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro traz sofrimento. Então, só nesse versículo, você vê que o amor ao dinheiro traz malignidade, traz o caráter de Satanás para dentro das tuas finanças, para dentro da tua casa, da tua família. Olha que perigo espiritual, irmão. Ó. E nessa cobiça, ele ainda chama de cobiça, né? Cobiça, desvio da fé, apartar-se do relacionamento com Deus. Muitas pessoas abandonaram Deus, preferiram seguir as suas riquezas. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores, provocaram o próprio sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não tem tanto a ver com ricos deste mundo, não. Porque eu conheço pobres soberbos. Pobres, pessoas que têm um poder aquisitivo menor, é isso que eu quero dizer, mas que são avarentas, que amam o dinheiro, ainda que seja aquele pouco, amam, brigam e faz, acontece. Eu não quero dizer que você não deva ser uma pessoa zelosa com as suas finanças, né? Não é isso. Mas existem pessoas que trocam a glória de Deus pela glória das riquezas. Tá? Então, qual é o cenário da sua família? Para refletir. Qual é o cenário? Se você é um ministro da economia do teu lar, qual é o cenário da tua casa? Você fala da realidade financeira da sua casa com seus filhos? Você fala o que está acontecendo? Você fala que o orçamento está apertado? Você comunica, esse mês dá para fazer umas graças, né? Esse mês dá para a gente fazer coisas além do que a gente está acostumado. Também isso é importante, né? Isso é muito importante, sair, passear com a família, tudo dentro de um planejamento. Mas existem pessoas que insistem na falta de planejamento e nunca estão saudáveis financeiramente. E isso é um ensinamento para todos nós, ricos, médios, pobres, poder aquisitivo de médio, alto ou pequeno, não importa. Se você não tem um controle com o pouco que você ganha, jamais você vai ter controle quando Deus abençoar você, quando as portas escancararem, quando as portas se abrirem. Então, esse é o momento de você parar, refletir, pegar um papel e uma caneta e começar a montar o orçamento do próximo mês, ou do fim do mês, dependendo de quando sai aí o seu salário, de quando cai na conta, de quando cai os seus rendimentos. Hoje, estamos no mês hoje é o dia 9 do mês, né? Hoje é dia 9 do mês, você já recebeu seu salário, você já pagou a boa parte das suas contas, né? Mas como está o planejamento para o próximo mês? Você já sentou, já pegou um papel, uma caneta, já começou a anotar? Você já usou o bloquinho de nota do teu celular e começou a anotar os gastos do próximo mês? Hoje, as empresas, por exemplo, elas não desprezam uma boa empresa, uma empresa boa que se preza, que tem controle contábil, que tem controle financeiro, ela não despreza o que eles chamam de cash flow, fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Eu sei quanto eu tenho para receber daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, 3 meses, daqui a 6 meses. Tem empresas que fazem a projeção de recebimento para os próximos meses. Isso via relatórios e montam uma série de relatórios e planilhas e sistemas, né? E eles planejam o recebimento de acordo com aquilo que ele presta serviço, de acordo com aquilo que ele vende no seu comércio, né? De acordo com aquilo que ele fabrica na sua indústria, e ele tem ali o cash flow. Só que o cash flow, ele não viabiliza só o recebimento. A lógica do fluxo de caixa, do cash flow, é saídas e entradas.
é o quanto eu tenho para receber e o quanto eu tenho e o quanto eu vou gastar. Então eu tenho o meu CR, que é o contas a receber, e eu tenho o meu CP, que é o contas a pagar. Juntos eles formam um fluxo de caixa. Como trazer isso para a realidade da sua família? Papel, caneta ou planilha para quem gosta de planilha. Meu irmão, pega um caderninho da vovó, aquele pequenininho assim, né? Aquele pequenininho assim, pega aquele caderninho. Monta ali 3 colunas. Né? Pega a caneta, faz ali um fio e começa a colocar lá em cima. Recebimento, por exemplo, o salário mínimo no Brasil, 1.320. Coloca lá. CR, 1.320. Pronto. Embaixo você já começa a colocar as suas despesas. Para os cristãos fiéis, coloque o dízimo. Segundo, você coloca lá o seu aluguel, a prestação do seu carro, da sua geladeira, do seu fogão, compras do mês, recebimentos extras. Ah, Jailton, tem que colocar recebimentos extras? Ah, eu sou vendedor ambulante. Ah, eu gosto de fazer coisas fora do meu trabalho, eu presto serviço. Beleza, tudo dentro de um orçamento só. A família precisa de um só orçamento. Isso vale para os casados também. O orçamento não é do marido, o orçamento não é da mulher, o orçamento não é do filho mais velho, dependendo da circunstância nesse caso, mas eu me refiro mais ao cônjuge, né? Não existe orçamento dele, orçamento dela. Existe o orçamento da família. E quando os recebimentos se juntam, é muito bom. Tá bom, os projetos da família fluem. E Deus abençoa o casal, Deus abençoa a família, dando a ele oportunidade de investimento, oportunidade de novas aquisições, oportunidade de abençoar outras pessoas, abençoar uma obra social, abençoar a igreja. Mas se não houver controle, se não houver um prévio orçamento, tudo cairá por água abaixo. Então você é o ministro da economia do seu lar. Por exemplo, por que esse controle? Dados agora de setembro de 2023. O endividamento da família brasileira está em torno de 80%. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Aí entra uma série de fatores. O fator comportamental da pessoa, né? A pessoa é muito consumista, não tem controle de nada, gosta de gastar e depois lamenta porque o salário acabou comprando coisas sem necessidade, comprando o prazer em gastar sem necessidade. Como está lá em Isaías capítulo 55. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então isso é para a gente refletir, para todos nós refletirmos, darmos um freio nas nossas finanças e reorganizar. A capa da revista é Restaurando a Visão Familiar. Isso dá a ideia de recomeço. Então é tempo de recomeçar nas finanças. Vamos começar do zero agora, vamos tomar todas as precauções possíveis, né? Que é importante. Então, dentro da lição de hoje, vocês vão poder explorar bastante este compêndio de ensinamento relacionado a finanças, tá? Então, mostrei para vocês aqui, vocês pesquisem outras fontes, outros dados, mas esse, por enquanto, é o mais recente, que é o dado do Serasa Experian. 80% em média as famílias brasileiras já em 2023 estão endividadas, tá? É claro que existe uma série de planos econômicos, só que os planos econômicos, eles demoram muito a surtir efeito. Entra governo, sai governo, né? Se a economia hoje, 2023, a economia hoje, ela ainda está num patamar um tanto que favorável, foi por causa de políticas econômicas de 2, 3, 4 anos atrás, que não tem a ver com o governo atual. O que o governo atual faz é projetado para dar muito daqui para frente. Ah, Jailton, mas eu li no jornal que o mercado reage. É porque o mercado reage devido às perspectivas dos investidores, o otimismo, o humor do investidor. Então isso tudo também é avaliado, tá? Então isso é muito importante. Então você é o regente da economia da sua casa, tá? Então, em relação a cônjuge, né? Um outro dado interessante também para vocês pesquisarem, cerca de a diferença salarial entre homem e mulher. Eu peço que você não ideologize isso. Porque se a esposa, eu estou falando de casais cristãos,
Se a esposa ela tem uma renda melhor do que a do esposo, jamais uma mulher cristã vai desprezar o seu marido ou desmerecê-lo porque ela ganha mais do que ele. Não, hipótese alguma. Por exemplo, a área que a minha esposa trabalha rende mais do que a área que eu trabalho. Rende mais. E nunca tivemos problema com isso, muito pelo contrário, é uma bênção. Então vocês entendam, então vocês precisam entender que isso não pode ser motivo de discórdias dentro do lar, porque a família ela precisa estar unida para se projetar, para ser bênção de Deus, para que aquele dinheiro, aquela renda fixa ou variável, ela seja bênção para você, para sua casa e para as outras pessoas, principalmente também para o reino de Deus. Tá? Então, no Brasil, a diferença salarial entre homem e mulher está em torno aí dos 20%, se vocês pesquisarem, mas que não seja motivo para o homem desmerecer a mulher. Não, a mulher nunca vai atingir patamares elevados de governabilidade, de empresariado, não, nada disso, de mercado, nada disso. O Brasil tem excelentes empresárias, tanto quanto excelentes empresários. Tá? Mas isso tudo vale da qualificação, do potencial que uma mulher tem para empresariar. Por exemplo, vocês sabem que o maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, ele não teve filhos homens, mas ele, hoje, o conglomerado do sistema brasileiro de televisão que ele é dono, é comandado por mulheres, pela sua esposa, principalmente das suas filhas. Nós temos algumas em TV aberta, fazendo programas de televisão para seguirem a trajetória do pai, mas temos as administrativas também, como a Daniele Beirute, que tem feito um trabalho espetacular, de acordo com algumas entrevistas que a gente assiste dela, uma mulher extraordinária para o ambiente empresarial que vai herdar do pai. Então você vê que existem mulheres que têm um potencial extraordinário para o empresariado, né? E o Brasil é um ambiente bom para negócios. Aí você vê, a polarização política vai prejudicar o ambiente de negócios. Isso em qualquer país. Mas quando a pessoa ela sabe o que está fazendo, ela tem um dote para investidor, irmão, e ela teme a Deus acima de tudo, irmão, não tem economia que vai impedir você de ser abençoado na sua família e no seu negócio. Agora, em relação a finanças, Deus contempla a nossa fidelidade a Ele, a nossa adoração a Ele, nossa devoção a Ele, nossa liberalidade, tanto com os dízimos quanto com as ofertas liberais. Tá? Agora, no subsídio para o estudo diário, olha que interessante o que no subsídio diário diz, né? O valor do equilíbrio financeiro. Onde começam os conflitos? O conflito, ele acontece a partir do ego. Quando um quer uma coisa, o outro quer outra. Nunca chegam num acordo. Um ou outro nunca cede, ou mesmo sempre cede. Nunca haverá equilíbrio na vida financeira do casal se um ficar puxando a corda de um lado, o outro puxando a corda do outro. É necessário orarem juntos e darem lugar a uma inteligência emocional e espiritual. E uma inteligência econômica também, para que vocês tenham uma visão ampla de mundo, uma visão ampla daquilo que vocês querem como família. Isso é muito importante. Vamos lá em Provérbios, abre a Bíblia aí. Provérbios 30, está no subsídio diário da lição. Provérbios capítulo 30, vamos ler lá? Você está com a sua Bíblia? Provérbios 30, versículo de número 8 e 9. Provérbios 30, versículos 8 e 9, que diz assim, olha que interessante o equilíbrio, né, na vida financeira, a importância do equilíbrio. Né? A palavra equilíbrio, inclusive, é uma palavra que é muito utilizada também na contabilidade. Né? Ponto de equilíbrio, break-even point. Ó, Provérbios 30, versículo 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Aqui não está falando necessariamente de acomodação ou comodismo com a situação em que se vive. Não. Você precisa ler o outro versículo para contextualizar. Para que porventura, de farto, olha a preocupação do poeta, né? Para que porventura, de farto, te não negue e diga, quem é o Senhor?
Olha a preocupação dele. Senhor, se for para eu ser rico e te negar, não quero ser rico, me manter com o que eu tenho. Esse é o contexto do Provérbios aqui. Se for para ser abençoado financeiramente, para ter bens, riquezas, para negar a tua graça, negar a tua glória, negar o teu sacrifício, Senhor, eu prefiro me manter do jeito que eu estou. Olha a sinceridade do poeta. Né? Olha a sinceridade. Então, para que isso ocorra, é necessário equilíbrio. E o equilíbrio acontece com organização. É interessante, né, irmãos? A multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus vê lá 5 pães e 2 peixes, ele dá uma ordem. Fazei-os assentar. Ele dá ordem aos discípulos. Põe todo mundo sentado. Fazei-os assentar sobre a relva verde. Quando fala assentar, está falando de posicionamento. Posicionem-se. Estejam prontos para a multiplicação que virá. Estejam prontos para os pães que eu vou distribuir, para os peixes que eu vou distribuir. Estejam posicionados. Posição. A segunda coisa, que também fala lá no texto, assentai-vos todos, façam-os sentar, em grupos de 50. Está falando de ordem, organização. Sem organização não há equilíbrio financeiro. Sem organização não há equilíbrio financeiro. Então isso é perigoso. Tá? É preciso ter equilíbrio nas finanças. Ok? Não dá esse mês? Não deu, irmão. Tem que tomar decisão. Você não pode tomar decisões desesperadas como casal. Decisões desesperadas que vão comprometer o teu futuro, vão comprometer o teu nome nos órgãos de proteção de crédito. Não pode. Tá? Preserve. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Tá? E outra coisa interessante também, que está lá no subsídio diário da lição, em Lucas 14, versículo 28 a 30. Vamos ler lá? Lucas 28, um texto um pouco conhecido, pelo menos de boa parte de vocês. Lucas 14, olha o que Jesus está falando. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, Jesus não está falando que você não pode edificar, que é pecado edificar. Não, edificar um empreendimento, montar um negócio, não, ele está falando, mas quem edifica uma torre precisa se assentar primeiro a fazer as contas dos gastos. Olha aqui Jesus ensinando o fluxo de caixa. Olha aqui Jesus ensinando controle financeiro. Bem aqui no texto, para ver se tem com o que acabar. Porque até hoje, você passa, por exemplo, você passa em alguma obra pública. É uma vergonha ver obra pública de 10, 12 anos inacabada. Uma vergonha. Se é uma vergonha para um determinado governo, é vergonha também para aquela pessoa que começou e não terminou, porque não teve controle dos gastos. Então, olha Jesus ensinando controle aqui. Jesus ensinando controle. Tá? E pessoas que não têm controle, Jesus está falando, são alvos de deboche. Versículo 29 de Lucas 14. Para que não se aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele. Então Jesus está ensinando aqui princípio financeiro e contábil. Você lê o livro de Jó, capítulo 1, as pessoas só enxergam Jó, o sofrimento, Deus e o diabo. Mas esquecem que o patrimônio de Jó está sendo narrado ali. O livro mostra o que ele tinha. Você sabe o que você tem? Você sabe quanto o seu esposo ganha? No contra-cheque, no olerite, como antigamente falavam. Você sabe quanto a sua esposa ganha? Você acompanha os rendimentos da tua conta? Você acompanha o que acontece no tudo que diz respeito ao seu dinheiro, a essa mordomia que Deus nos dá de sermos senhores, né? De termos domínio sobre a nossa economia. Você tem noção? Você tem noção do que você tem na sua casa? Porque eu conheço gente que tem tanta coisa supérflua dentro de casa que às vezes você fica até pensando, né? Meu Deus, para que eu tenho isso? Para nada, para ter. É uma avareza, uma idolatria ao bem, né? E não precisa disso. E outra coisa, vamos continuar. Eu estou no subsídio diário da lição, tá? É onde eu vou me segurar aqui para não precisar me aprofundar muito com o restante da revista, que aí vocês fiquem à vontade, tá? Provérbios 21:20, vamos para Provérbios, é o livro da sabedoria. Por que Provérbios? Por que Provérbios as questões financeiras? Provérbios porque a gente precisa de sabedoria para lidar com o dinheiro, para lidar com o nosso dinheiro,
com o fruto do nosso trabalho, com o fruto da nossa pesquisa, com o fruto dos nossos estudos, com o fruto da nossa prestação de serviço. Né? Isso é muito importante. Olha o que diz Provérbios 21, verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Olha o que tem na casa do sábio. Tesouro desejável e azeite. Está falando de provisão. Mas o homem insensato o devora. Aquela pessoa que adquire tudo. Aqui traz uma ideia de comilança, né? De comilança. Traz uma ideia da pessoa que nunca teve quando tem se lambuza. Ele devora tudo, ele acaba com tudo em uma rapidez extraordinária. Entenda a literalidade do versículo. Ele devora, ele não consegue poupar. Essa é a palavra. Ele não consegue segurar um pouco. Ele não consegue ter controle para uma emergência. Claro que cremos no Deus da provisão. Claro que devemos levar em conta os fatores sociais. Claro que sim. Os fatores econômicos, os fatores comportamentais, é claro. Mas se não houver uma decisão da minha parte, da sua, não haverá crescimento na área financeira e nem controle. Tá? Então, tudo que ele vê, ele devora. Tudo que ele vê, ele acaba com aquilo. É uma coisa horrorosa. Então, por quê? Porque o dinheiro está dominando ele, o bem está dominando ele, a fazenda está dominando ele. Então, isso é muito importante. Você não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você é servo de quem? Quem tem domínio sobre você? É o Senhor nosso Deus, que instrui, quem dá sabedoria, quem promove e imputa em nós a habilidade, a capacidade de sermos gestores financeiros do nosso lar. Né? Isso é muito importante. Gestor financeiro do seu lar. Tá? Então, o dinheiro ele é uma bênção. Então você não pode adorar ao dinheiro. Você tem que adorar a Deus. Você tem que estar debaixo da autoridade de Deus. E toda vez que Deus pede algo nessa área para nós, com certeza Ele tem algo muito melhor dentro dessa área para nós, sempre em que estivermos com o coração liberal, com a fidelidade a Deus no que diz respeito às finanças. Agora, entenda uma coisa. Como eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você, que serve para mim e serve para qualquer um. Como está a sua visão de reino? Como você está enxergando o contexto missionário e evangelístico no Brasil e no mundo? Isso também tem a ver com as nossas finanças, com a nossa liberalidade, com a nossa oferta de amor, com os nossos dízimos, porque a gente contribui para que haja um sustento evangelístico e missionário no mundo. E as bênçãos, o nosso dinheiro precisa fazer parte do projeto de reino. Do projeto de reino. Você serve a Deus numa igreja que tem projeto de reino de Deus, projeto evangelístico, projeto missionário. Você serve a Deus numa igreja assim? Então, seja liberal lá. Seja ofertante lá. Seja dizimista lá. Que você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Essa é só uma palhinha para subsidiar um pouco a lição do próximo domingo, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor ela enriquece e não traz sofrimento. E que o equilíbrio, se nós buscarmos como casal, como família, equilíbrio na área financeira, nós certamente teremos e seremos uma bênção para o reino de Deus, uma bênção para a nossa família, uma bênção para a sociedade como um todo. Seja fiel a Deus, seja fiel também à sociedade, ao mundo que nós, como crentes em Jesus, resplandecemos como luzeiros. Né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe este canal abençoado do pastor Gilson Paulo, que a graça e a bondade de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Maravilha, maravilha, que aula maravilhosa, que excelente ministração, espero que ela tenha sido bênção para você
e que tenha te ajudado na elaboração da sua lição, da sua aula, e que você seja aí uma bênção na mão do Senhor, viu? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Fica aqui minha gratidão ao diácono Jailton por essa aula maravilhosa, e que a bênção de Deus recaia sobre as nossas vidas em nome do Senhor. Um forte abraço e até a próxima.